Fala aí, meus amigos, sejam bem-vindos ao Nordeste em Foco dessa segunda-feira. Vamos repercutir o que aconteceu nesse final de semana de Dia dos Namorados, né? Então eu me desconectei um pouquinho aí do futebol, né, para aproveitar o final de semana, para aproveitar esse dia aí e acabei não assistindo todas as partidas que poderia ter assistido, todas as partidas que rolaram, né? Mas eu tô aqui para falar um pouquinho das partidas que eu pude acompanhar. Desde já, galera, agradeço a presença de vocês, né, aqui no canal. Convido você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal a se inscrever, né, para fortalecer um pouco aqui o nosso trabalho. Deixar o joinha nesse vídeo aqui, que deixa sempre o vídeo em alta na plataforma do YouTube e o nosso canal acaba sendo divulgado para mais pessoas, né, fica em alta, né, realmente, então melhora também a nossa condição, o nosso trabalho, tá? Então vamos embora, vamos fortalecer um pouquinho aqui o trabalho da gente, conto com a ajuda de vocês aí e vamos embora, vamos falar um pouquinho aí dos jogos aí desse final de semana, começando com os jogos da sexta-feira, com vitória de dois nordestinos, né? O Sampaio Corrêa venceu a equipe da Ponte Preta, se recuperando aí de dois empates aí nas duas primeiras rodadas. E o Náutico, na minha opinião, surpreendentemente venceu a equipe do Guarani, que para mim é um dos postulantes ao acesso. Então, ótima vitória da equipe do Náutico, que dispara, aí vai para 9 pontos, fica Náutico e Brusque com 9 pontos na liderança do campeonato. O Náutico fazendo um início avassalador, né? Muito bom esse início da equipe do Náutico no Campeonato Brasileiro. Então tá de parabéns realmente. No sábado, aí a gente teve alguns jogos a mais na Série B, né? E começando com a vitória de 3-2 do CRB em cima do Confiança, né? O CRB vem numa ótima fase, vem muito bem, né? Copa do Brasil, Série B, G4 aí, né? Duas vitórias e um empate aí na Série B do Campeonato Brasileiro, vitória contra o Cruzeiro, um empate contra o Remo, mas agora vitória contra a equipe do Confiança também, né? E aí o CRB se credencia a ser uma das equipes que vai fazer um ótimo início de competição. Se vai ter força para a sequência do campeonato, não sei. Eu acho que vai ter, principalmente pelo aporte financeiro que a Copa do Brasil deu ao CRB, né? Então eu acho que vai ter condição de se reforçar muito bem, já está se movimentando no mercado e eu acho que o CRB tem condições aí de fazer um ótimo início e dar uma boa sequência aí na Série B. Outro jogo foi a derrota do CSA para o Vila Nova, e aí a derrota sofrida, né, para a torcida do CSA, para mim também, né, vocês estão vendo, sou torcedor do CSA, e foi uma derrota muito ruim porque o CSA era uma equipe que trabalha a bola de maneira regular na defesa, né, e no jogo contra a equipe do Sampaio, que foi empate 0-0, o CSA teve o controle da partida, jogou bem na defesa, jogou bem no meio, mas o ataque estava desastroso, né? Então o time do CSA acabou desperdiçando uma vitória lá. Nesse jogo agora, contra a equipe do Vila Nova, o time do CSA não jogou bem no meio e o ataque pouco apareceu, pouco fez alguma coisa, né? Então a defesa eu acho que foi o ponto mais regular da equipe do CSA. E o gol que o CSA sofreu foi uma entregada de bola da equipe do Vila Nova, para a equipe do Vila Nova, na verdade, né? E que o erro não foi nem da defesa. A bola estava sendo tocada pela defesa, só que o erro foi de um volante, do Giovani, né? E aí ele acabou dando a bola para a equipe do Vila Nova, que acabou fazendo lá o primeiro gol e conseguiu se segurar lá e não deu chances ao CSA, né? Que pouco ofendeu aí a equipe do Vila Nova na sequência do jogo. Já passando então para a Série A, ontem, domingo, a gente teve os 4 nordestinos entrando em campo. Eu acompanhei a partida entre Fortaleza e Sport, né? Aí os outros dois jogos, Bahia Internacional, Chapecoense e Ceará, e pela Série B, que teve o Vitória contra o Operário, todos os jogos no mesmo horário, 8h30 da noite. Então não pude acompanhar todas as partidas, obviamente. Vitória e Operário empataram em 0-0. O Operário, depois de um bom início, acabou apanhando do Guarani e agora empata com o Vitória, né? Então uma quedazinha de rendimento aí da equipe do Operário. E pela Série A do Campeonato Brasileiro, teve um empate entre Chapecoense e Ceará, entre 0-0. Esse jogo eu não acompanhei. Eu acompanhei Fortaleza e Sport porque envolvia dois nordestinos, então foram 2 em 1, mais ou menos, né? E aí a gente tem algumas situações para falar desse jogo aí, certo? O Fortaleza, jogando melhor que a equipe do Sport, tentou propor o jogo, tentou trabalhar a bola, chegar no ataque trabalhando a bola. E o Sport em contra-ataques. Chegava bem também a equipe do Sport, não estava morta na partida, né? No segundo tempo, o lance da expulsão é aquele lance típico
de VAR mesmo, né? Porque o jogador do Sport, quando vai pegar a bola, ele dá um totozinho assim, né, na malandragem, dá uma esticadinha assim no pé e tame na canela do jogador do Fortaleza. O árbitro não tem como ver isso dentro do jogo, né, na velocidade da partida. Ele acha que foi uma escorregada, uma escapada e tal, e acaba não marcando, né? Só que pelo VAR dá pra ver que em câmera lenta o cara tá com a bola dominada e ele, estica, joga o pé pro lado. Não é um movimento natural, não foi sem querer. Foi na malandragem mesmo, de dar essa butinada no cara, né? E ele chegou, deu essa solada, o árbitro viu pelo VAR e vermelhinho para o jogador do Sport, tava fora. O Sport sentiu essa expulsão, né? Porque tava 0-0, tava chegando bem, mas o Fortaleza já tinha um volume de jogo um pouco maior. E aí teve, infelizmente, também o lance bizarro do Maidana, né? Eu não entendi o que é que ele foi fazer. A bola vem no alto, o cara sobe com a mão aqui. Não é aquela bola que a mão vem aqui, assim, nessa altura, um pouquinho acima da cabeça. Não, é aqui, assim mesmo. Parece um bloqueio de vôlei. O cara sobe pra bloquear a bola, né? E eu postei, inclusive, no nosso Instagram, aqui, no @espaço da bola, o lance lá do pênalti do Maidana, infantil, né? Bizarro mesmo. Absurdo, assustador o lance lá. O Maidana sobe com a mão aqui, ó, bate na bola, pênalti, que o Fortaleza converte e vence o jogo por 1-0. No final, o Sport já tinha sentido a expulsão, né, antes do gol. Depois que sofreu o gol ali, o Sport sentiu absolutamente e não conseguiu mais reagir. Então, vitória aí do Fortaleza, 1-0. E o Bahia, que acabou sendo derrotado pela equipe do Internacional. Esse jogo eu assisti de relance, né? Tava com a televisão em um jogo e o computador com esse jogo aí do Bahia. E o Internacional tinha apanhado do Fortaleza 5-1, foi eliminado pelo Vitória, e aí a torcida do Vitória deve estar no delírio, né? Porque eliminou o Internacional e agora o Internacional venceu a equipe do Bahia. No jogo, bicho, o Bahia sofreu um pênalti injusto, né? Na minha opinião, foi o lance lá que o goleiro sai. E aí o jogador do Internacional já espera o contato, só que o goleiro se desvia, né? E existe um contato, só que é um contato muito pequeno. Não é faltoso, na minha opinião. Então, o pênalti, não achei pênalti, e o Internacional foi lá e fez 1-0. E aí o Internacional poderia ter se complicado porque o jogador do Internacional infantilmente foi expulso também por uma cotovelada, só que ele tava na cara do juiz, né? Na frente do árbitro, não precisou nem do vídeo. O cara deu uma cotovelada mesmo, como se fosse um murro, só que o cara tava perto e ele fez assim, tá, na nuca do cara, pô. Não foi aquela cotovelada que você sobe, dá um totozinho assim pro lado, pá. Não foi. O cara agrediu mesmo, de frente, pô. Ele, pá, na nuca do cara, do Bahia, do Rossi. E aí o juiz corretamente deu o cartão vermelho, só que o Bahia não teve força aí para reagir, se recuperar e empatar o jogo. Então acabou sendo derrotado aí pela equipe do Fortaleza. Ao longo da semana a gente vai ter mais partidas, então vamos falar aí desses jogos, né? Começando já pela partida de hoje. Hoje a gente tem Série C, Ferroviário e Santa Cruz. Vão jogar hoje pela Série C e eu acabei nem passando pelos jogos da Série C. Vamos só dar uma revisada rapidinho aqui, né? No sábado a gente teve pela Série C o Manaus vencendo a equipe do Floresta por 2-1 e Jacuipense perdendo para o Paysandu. Então na Série C foi mal os times do Nordeste, né? E no domingo a gente teve Tombense 2, Altos 2 e o Botafogo da Paraíba sendo derrotado pela equipe do Volta Redonda. Hoje a gente tem pela Série C, Ferroviário e Santa Cruz jogando às 8 horas. Amanhã, terça-feira, a gente tem Série B do Campeonato Brasileiro, o CSA contra o Guarani, e aí o CSA já vem numa fase muito ruim, e contra adversários que pouco conseguiram causar dificuldades para a equipe do CSA, o CSA já perde, já empata, não consegue jogar bem. Nesse jogo agora contra o Guarani, contra um time que está credenciado ao acesso, na minha opinião, não tem muita coisa que o CSA fazer. Eu acho que mesmo jogando em casa, o CSA acaba perdendo essa partida. É muito triste essa situação para a torcida do CSA, né? Mas, realmente, o CSA não traz confiança nenhuma para a galera. O jogo é 7 da noite amanhã. Ao mesmo horário vai ter Náutico e Vila Nova, o Náutico voando, e eu creio que o Náutico vence essa partida também, né?
Confiança e Brasil de Pelotas jogando às 9h30 da noite e amanhã também. Eu acho que o Confiança se recupera e vence essa partida, porque o Brasil de Pelotas é uma equipe realmente que, na minha opinião, é um dos candidatos ao rebaixamento. E o Confiança jogou até bem contra a equipe do CRB, né? Fez 2 gols, né? Foi 3-2, foi bem movimentado o jogo e eu acho que o Confiança pode vencer essa partida. Goiás e CRB são duas equipes que estão lá em cima, né? O CRB com 7 pontos, o Goiás com 5, os dois invictos, né? É uma partida complicada. E o Goiás tem a tal da lei do ex, né? Com o Lucão, que jogou no CRB no começo da temporada, joga pelo Goiás agora. Esse jogo eu acho que é um jogo bem movimentado, né? Um empate, na minha opinião, nessa partida aí, porque é partida difícil mesmo, né, bicho? Na quarta-feira a gente tem pela Série B Remo e Vitória, o Vitória jogando aí empolgado, né? O Remo vem também bem na competição e eu creio no empate nessa partida, né? Pela equivalência das duas equipes. Na Série C, nessa quarta-feira, a gente vai ter Oeste e Mirassol, né? Nordestino. Na Série A, os times vão jogar apenas na quinta-feira e aí a gente tem os jogos entre Ceará e Bahia, reedição da final da Copa do Nordeste, né? O Ceará podendo se vingar. Só que o Ceará, desde a final da própria Copa do Nordeste, não vem bem. E o Bahia vem numa crescente, né? Vem melhor, eu acho que a equipe do Ceará em fase, em momento, perdeu agora para a equipe do Internacional, o Bahia. Só que nesse jogo aí agora eu acho que as duas equipes vão fazer um jogo bem parelho, creio no empate. Atlético Goianiense e Fortaleza. O Atlético Goianiense vem o pai do Corinthians, né? Mas nesse jogo aí o Fortaleza, pela ótima fase que vem vivendo, pela sequência, eu acho que o Fortaleza vence aí essa partida do Atlético Goianiense, mesmo jogando fora de casa. O Fortaleza 100% de aproveitamento, né? Então acho que mantém essa boa fase. E o Sport jogando contra a equipe do Grêmio, o Sport até fez uma partida contra o Fortaleza que foi interessante de se acompanhar, né? Soube jogar contra um adversário melhor qualificado tecnicamente, só que vem com 1 ponto em 3 jogos. O Grêmio tem 2 derrotas aí na Série A, né? E 0 pontos, só fez 2 jogos. E esse jogo aí eu acho que o Sport, por jogar em casa, deve ter certo favoritismo. Não favoritismo, mas deve ter certa vantagem. E eu creio, se for para apostar em algum resultado, eu aposto que o Sport dá a volta por cima e vence essa partida aí do Grêmio, tá? Esses são os jogos que vão ter até quinta-feira, certo, galera? E aí, na sexta, a gente volta aqui no canal para repercutir esses jogos aí do meio de semana e já para trazer classificação atualizada, porque agora são 3 rodadas, então ainda não tem muita coisa, mas a gente traz aqui a classificação atualizada a partir do próximo programa, que já é na sexta-feira, tá? Então, galera, agradeço aí a presença de vocês, pô, tamo junto, um abraço, valeu mesmo pela presença aqui no canal e mais tarde tem pré-jogo do CSA que joga amanhã, tá? Um abraço, galera. Valeu e até a próxima.